Olá! Você sabia que um dos principais motivos que faz o jovem não usar camisinha é o medo de brochar na hora de colocá-la? Pois bem, isso foi identificado por uma pesquisa pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde aqui na América do Sul. Esse dado é um dado muito importante e ele me lembrou, um garoto, na época que eu fazia uns grupos com jovens sobre prevenção, e eu lembro que a gente estava numa dessas aulas de prevenção, ou seja, que eu estava ensinando para esses jovens como é que eles deveriam colocar a camisinha. Então, eu falei para eles, ou seja, mostrei a camisinha, disse que eles tinham que ver o selo do Inmetro, para ter a garantia de que essa camisinha era uma camisinha que tinha sido testada, que para abrir a camisinha a gente tinha que usar os dedos, que não podia usar nada cortante, não podia ser com a boca, que quando eles tirassem a camisinha da embalagem, eles olhassem se o lado estava correto. E uma forma de ver se esse lado estava correto poderia ser soprando a camisinha, fazendo um sopro nessa camisinha. E em seguida torcia a ponta da camisinha e eles em duplas, eu pedia para cada um deles colocar 2 dedos e o outro então deslizava a camisinha para fazer essa colocação. Nossa, aqui tá meio difícil eu fazer sozinha, Fazia então essa colocação. Muito bem, a gente conversou bastante sobre isso e lá para as tantas, um dos garotos que estava no grupo, obviamente, um daqueles mais desinibidos, virou para mim e falou: "Ô Lena, mas me conta uma coisa, é verdade que a gente pode brochar na hora que for colocar essa camisinha? Porque o meu irmão me contou que ele não conseguiu na hora pensar em fazer tudo isso, ele acabou perdendo a ereção." E eu falei para ele: "É possível, Um garoto que não treina a colocação da camisinha, ele pode passar por uma situação como essa." Ele disse: "Nossa, mas isso é muito, muito ruim, Nossa, vai ser uma vergonha muito grande. Eu não quero passar por uma vergonha dessa. Eu acho que eu prefiro me arriscar a pegar uma doença sexualmente transmissível." Eu falei para ele: "Não, você não precisa se arriscar a pegar uma doença sexualmente transmissível, Existem aí algumas técnicas, ou seja, você precisa treinar antes da gente usar a camisinha. É importante que a gente entre em contato com ela e que se treine." E falei para ele, eu digo: "Olha, tem uma dica muito legal para isso. Um bom momento para você treinar o uso da camisinha é na hora da masturbação. Porque na hora da masturbação não tem ninguém ali lhe cobrando. Então você pode pegar a camisinha, colocar, se você errar, volta. Então é um momento muito importante e que pode dar, de fato, um treino muito bom para esses jovens." E tudo bem, eles riram, acharam aquilo muito interessante e se passou um tempo, há uns 2, 3 anos atrás, eu reencontrei hoje, já adulto, esse garoto, e ele falou para mim: "Ó, Lena, tem uma coisa para te agradecer. Eu treinei bastante, viu? E eu nunca peguei uma doença sexualmente transmissível. E mais, só vim ter filhos quando eu quis tê-los, depois de adulto, depois que eu tive condições de arcar com essa responsabilidade." Eu fiquei muito feliz e quero trazer isso hoje aqui para vocês, porque eu acho que essa conversa com os nossos filhos, às vezes a gente acha que basta disponibilizar uma camisinha que os nossos filhos vão usar, e às vezes tem medos que estão por trás disso daí e que pode amedrontá-los e fazer com que eles não usem nessa hora. De fato, se um garoto ele não sabe colocar a camisinha, ele nunca entrou em contato com essa camisinha e ele vai ter que pensar em todo esse processo, ele pode, com o tempo que ele fica sem receber estímulo, ele pode de fato perder a ereção. Mas isso tem como ser controlado, isso tem como ser remediado, diríamos assim, que é com treino. Com treino, ele vai conseguir usar camisinha, porque só usa camisinha em todas as relações sexuais aquele garoto que não tem que pensar, aquele garoto que não tem que lembrar: agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que abrir assim, eu tenho que colocar desse lado para poder desenrolar. Não, ele tem que ter agilidade, ele tem que ter desenvoltura, ele tem que ter habilidade para colocar essa camisinha. É feito quando a gente aprende a dirigir.
Quando a gente começa a dirigir, a gente tem que pensar, primeiro eu vou botar o pé na embreagem, depois eu vou tirando o pé do acelerador para passar a marcha, isso. Depois a gente bota no piloto automático. O uso da camisinha também precisa entrar no piloto automático. Quando ela entra no piloto automático, ou seja, quando esse garoto tem habilidade para colocar a camisinha, ele usa a camisinha em todas as relações sexuais. E aí, você já conversou com seu filho sobre isso? Conta essa história para ele. Vê o que ele acha disso tudo, não é? E entre você também nessa luta contra a AIDS, porque não basta só na escola a gente conversar com os nossos alunos. É importante a participação dos pais, é importante a sua referência para que ele de fato acredite que fazer prevenção vale a pena. Deixa aí nos nossos comentários o que você achou sobre esse vídeo. Até o próximo vídeo.